Olá, eu sou o Wilson Matias, sou professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e nós vamos conversar hoje sobre os protocolos existentes para a realização da ecocardiografia sob estresse. Existem várias formas de estresse cardiovascular que são comuns às várias técnicas de exames não invasivos para o diagnóstico de doença arterial coronária. Como nós comentamos, cada uma dessas técnicas de imagem olham ou tiram a fotografia da doença arterial coronária por um ângulo diferente. O eletrocardiograma tira a fotografia das alterações da repolarização ventricular, a cintilografia miocárdica da perfusão, e a ressonância e a ecocardiografia sob estresse olham as alterações de motilidade e de perfusão do coração induzidas pelas técnicas sob estresse. As técnicas sob estresse essencialmente podem ser categorizadas em dois grandes grupos, estresse físico e farmacológico. O estresse físico pode ser realizado em esteira ergométrica, que é a técnica mais comumente utilizada em todo o mundo, ou em bicicleta ergométrica. Já os fármacos são classificados em dois grandes grupos, os inotrópicos positivos, aqui reinando de forma praticamente isolada a ecocardiografia sob estresse com dobutamina, e os vasodilatadores, que incluiriam a ecocardiografia com dipiridamol ou adenosina. Tanto a ecocardiografia com dobutamina como a ecocardiografia com dipiridamol utilizam a associação de atropina a fim de otimizar a eficácia desse método. Como a análise das imagens ela é comparativa, nós padronizamos a aquisição e a montagem dessas imagens em uma tela quádrupla a fim de facilitar a interpretação desses testes. Assim, nos testes de estresse farmacológico, nós temos que a imagem no canto superior esquerdo é a imagem em repouso, a imagem basal. No canto superior direito, a imagem obtida com baixas doses do fármaco, ou dipiridamol ou dobutamina. No canto inferior esquerdo, a imagem obtida no pico do estresse. E no canto inferior direito, a imagem obtida já na fase de recuperação. Já quando se trata do estresse sob esforço físico, nós temos o formato de tela quádrupla diferente. As imagens à esquerda são obtidas em repouso e as imagens à direita são obtidas na fase imediatamente após o esforço físico. No caso da ecocardiografia sob esforço em esteira. A ecocardiografia sob esforço físico, ela se baseia no aumento do consumo de oxigênio pelo aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e, consequentemente, aumento do duplo produto. Esse aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial aumenta o estresse de parede, aumenta a tensão intraventricular, aumentando o consumo e, dessa forma, no caso da presença de uma estenose, gerando um desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio e nutrientes. Existem alguns aspectos no ecocardiograma sob esforço que nós devemos observar antes do início do teste. Então, a primeira coisa é selecionar o protocolo que vai ser utilizado, se é bicicleta ou se é esteira. E ao selecionar o protocolo, digamos que foi selecionada a esteira ergométrica, nós vamos verificar o posicionamento adequado dos eletrodos do eletrocardiograma, dispondo as derivações V1 e V2, um espaço intercostal para cima, sempre ao lado do externo, o V1 e o V2, e as precordiais mais baixas, V3, 4, 5 e 6, deslocando um espaço intercostal para baixo a fim de permitir a exposição das janelas ecocardiográficas. Outra coisa importante é testar os movimentos que vão ser feitos
durante o exame, ou seja, nós vamos combinar com o paciente, explicar para ele no momento, já que ele estiver em pé, como ele vai ter que sentar na maca e deitar na posição adequada e o mais relaxada possível, apesar de que o paciente vai estar bastante cansado nesse momento, mas para isso ele tem que deitar na posição correta para que ele tente ficar o mais relaxado possível, a fim de que nós possamos obter as imagens mais adequadas. Uma vez escolhido o protocolo, no caso, por exemplo, da esteira, foi escolhido o protocolo de Bruce, vamos executar todo esse protocolo de acordo com o programado e lembrando que após o término do esforço, ou por exaustão do paciente, ou pela presença de critérios que imponham a interrupção precoce do exame, o paciente tem que voltar rapidamente para a maca, no caso do teste com esteira, para que a gente possa adquirir as imagens do ecocardiograma durante a contínua monitorização da frequência cardíaca, da pressão arterial e do eletrocardiograma. Outra parte básica na interpretação do exame é a avaliação da segmentação do ventrículo esquerdo. Existe uma segmentação que já está sacramentada desde 2002 e que foi proposta pela American Heart Association e que é utilizada praticamente em todos os métodos de imagem até os dias de hoje. E ela envolve a segmentação em 17 segmentos, onde nós temos 3 segmentos em cada uma das paredes do ventrículo esquerdo, exceto na porção anterior do septo ventricular e na parede lateral inferior, onde nós temos 2 segmentos somente. Esta segmentação também nos dá as áreas de irrigação de cada território coronariano, sendo que o septo anterior e a parede anterior é uma zona exclusiva de irrigação da artéria descendente anterior, a parede inferior e o ventrículo direito praticamente é uma zona exclusiva de irrigação da artéria coronariana direita, e a parede lateral e inferior, em geral, é irrigada pela artéria circunflexa, porém, quando a dominância é de coronária direita, ela pode ser irrigada pela coronária direita também. E existem, assim como esse, outros segmentos que nós chamamos de compartilhamento ou overlap, não é? Então, a porção mais ínfero-apical do ventrículo esquerdo pode ser irrigada tanto pela coronária direita ou pela artéria descendente anterior, a parede lateral anterior irrigada pela artéria circunflexa ou, dependendo da dominância, se a dominância for direita, pode ser irrigada pela artéria interventricular anterior, pela descendente anterior. E o septo inferior, quando não se vê a aorta, sua porção apical é sempre irrigada pela artéria descendente anterior, porção média, em 90% das vezes, é irrigada pela artéria descendente anterior, e a porção basal pela coronária direita ou circunflexa, dependendo da dominância. A cada um desses segmentos são dados scores, onde o score 1 é dado para o segmento que se contrai normalmente, 2 para o hipocinético, 3 para o acinético e 4 para o discinético. Existiam outros sistemas de scores que foram abandonados pela sua complexidade, scores que iam até 7 pontos. Hoje em dia nós usamos esse score de 4 pontos. Normal 1, 2 hipocinético, 3 acinético e 4 discinético. Então, um exemplo desses scores é mostrado aqui nessa tela. Por exemplo, um paciente com infarto de parede apical, nós podemos observar o score 1 no segmento basal e médio do septo, score 3 para o segmento apical, 4, pois há uma discinesia bem discreta, mas é discinética a ponta, 2 para a porção apical e média da parede lateral e 1 para a porção basal da parede lateral anterior. Então, esses são os scores. Eles devem ser dados para os 17 segmentos do ventrículo esquerdo e
então divididos por 17. Se esse índice do score de motilidade se encontrar entre 1 e 1,6, nós dizemos que a função sistólica está relativamente preservada. Entre 1,6 e 2, há disfunção moderada da função sistólica do ventrículo esquerdo, e quando esse índice de score de motilidade é maior do que 2, nós podemos dizer que há disfunção sistólica importante. Aqui nesse exemplo, o índice de score de motilidade desse nosso paciente foi de 1,62, ou seja, há uma disfunção moderada do ventrículo esquerdo. No caso do eco sob esforço físico, nós temos, como comentamos, o estresse em esteira ergométrica ou bicicleta supina. No caso da esteira, o protocolo de Bruce, ele comumente é o mais utilizado para jovens ou adultos fisicamente ativos, porém outros protocolos podem ser usados, customizados para cada paciente. Por exemplo, um paciente idoso pode muito bem desempenhar um teste de esforço bem no protocolo de Bruce modificado, onde você tem uma inclinação um pouco maior e um aumento menor da velocidade, ou seja, o paciente ele não precisa de correr, ele vai praticamente estressar o seu sistema cardiovascular pela inclinação da esteira e não pelo aumento da velocidade. No caso dos indivíduos fisicamente muito ativos, também pode-se lançar mão do protocolo de Elestad, que é um protocolo um pouco mais agressivo do ponto de vista de inclinação e de velocidade. Já no caso da bicicleta, a gente tem que lembrar que esse protocolo ele é muito bom para esse método de estresse, é muito bom para avaliação de pacientes com outras patologias, com outras doenças que não a doença arterial coronária, doenças valvulares, por exemplo, mas em geral esses pacientes eles não conseguem atingir um esforço físico máximo. E o protocolo comumente utilizado é o Diastrand. Aqui um exemplo do protocolo em esteira de Bruce, onde a imagem ecocardiográfica é obtida em repouso, antes do início do exame e imediatamente após o pico do estresse, seja lá ele em qual momento for. É um protocolo onde o incremento de velocidade e inclinação ocorre a cada 3 minutos e durante o esforço físico não é realizada a imagem e a monitorização e os critérios de interrupção seguem exatamente os mesmos preceitos utilizados em ergometria. Já em bicicleta ergométrica, o protocolo de Astrand, da mesma forma, nós realizamos a imagem antes e no caso da bicicleta supina, nós podemos realizar a imagem nos planos apicais, principalmente, durante todas as fases do estresse, porque o paciente ele vai estar deitado a 45 graus pedalando. Esse teste permite então o imageamento ao longo de todo o protocolo de esforço, sendo ideal, por exemplo, para estudar pacientes com valvopatias, por exemplo, pacientes com estenose mitral moderada, antigamente dita como moderada, né, com área valvar entre 1 e 1,5, a fim de se pesquisar o impacto hemodinâmico dessa doença. Então esse é um protocolo ideal para uma condição como essa, porém, no caso da doença arterial coronária, existe essa dificuldade em se atingir a frequência cardíaca máxima. O teste, então, com esforço físico, ele apresenta algumas vantagens, né? Ele é mais familiar para os cardiologistas, porque a cultura do esforço físico, através do teste de esforço, é muito antiga e muito bem conhecida. A gente consegue relacionar esses achados com as atividades habituais dos pacientes e dessa forma a doença arterial coronária fica melhor caracterizada do ponto de vista da sua extensão e gravidade, porque você consegue aliar as informações da imagem com as informações obtidas pelo estresse físico, pelo eletrocardiograma, pelo tempo de esforço, presença de arritmias, como o comportamento da pressão arterial. Então, existem várias outras informações que são retiradas desse tipo
de exame. Tem algumas desvantagens, no caso da esteira, de nós realizarmos as imagens somente após o esforço, o término do esforço. O curto tempo para a obtenção dessas imagens também é uma limitação. Idealmente, entre o momento que a esteira é interrompida até o momento da aquisição da última imagem, não deve se passar mais do que 1 minuto. As pessoas às vezes se preocupam um pouco com a queda da frequência cardíaca, que em indivíduos condicionados é bastante rápida nesse período pós-esteira, mas esse é um fator que preocupa pouco, visto que as alterações isquêmicas, elas em geral persistem por 2 ou 3 minutos, então isso preocupa menos. Agora, o que preocupa mais é a velocidade com que você adquire as imagens pós-esforço. Idealmente devem ser obtidas pelo menos durante o primeiro minuto, ou pelo menos os planos apicais no primeiro minuto após a interrupção da esteira. O desconforto respiratório é um desafio para a obtenção das imagens, então a gente tem que estar bem treinado para a obtenção dessas imagens de forma rápida, utilizando sempre protocolo específico para esforço físico, de maneira a se capturar todas as imagens de forma contínua e depois escolher os planos a posteriori, né? E tem a desvantagem de não revelar para a gente quando as alterações de motilidade se iniciaram, visto que as imagens são obtidas após o término do esforço. A ecocardiografia com dipiridamol é uma outra modalidade que eu diria que muito boa para pacientes que não podem se exercitar, para idosos, para pacientes com contraindicações ao teste pela dobutamina. Ele é um exame que tem como mecanismo de ação o mecanismo de roubo de fluxo, onde pela vasodilatação da circulação sadia, a pressão cai na circulação sadia, puxando o fluxo pelas colaterais da circulação doente, gerando o fenômeno de roubo de fluxo e dessa forma causando defeito de perfusão e alteração de contratilidade. Principalmente a adenosina, que tem um tempo de ação muito curto, muitas vezes ele não chega a gerar uma isquemia puramente dita como uma isquemia metabólica, visto que o mecanismo de ação é curto, no caso da adenosina. Já o dipiridamol, quando causa um defeito de perfusão, em geral, isquemia é desencadeada porque o tempo de duração desse fármaco na circulação é mais prolongado. Como não há um aumento muito significativo do consumo de oxigênio nesse teste, a sua sensibilidade ela é um pouco menor do que o eco de esforço e o ecocardiograma com dobutamina. O dipiridamol ele age através no miocárdio do estímulo dos receptores A1, aumentando o cronotropismo e o dromotropismo, gera o mecanismo de pré-condicionamento, reduzindo a dor precordial após vários episódios de isquemia miocárdica. No caso da sua ação na vasculatura, ela vai causar vasodilatação coronária através, principalmente, da sua ação nos receptores A2 e a vasodilatação dos vasos de condutância, que são os vasos epicárdicos, que seriam os receptores A2B. E alguns efeitos indesejáveis são obtidos através da sua ação nos receptores A3, que seriam eles ao nível dos pulmões, broncoespasmo, hipotensão e o próprio pré-condicionamento. A gente tem que lembrar novamente que a adenosina tem uma meia-vida muito curta, por volta de 15 segundos, então no caso da adenosina muitas vezes não se obtém uma isquemia miocárdica real. Já o dipiridamol, que tem uma meia-vida bem mais longa, de 45 minutos, quando ele gera o defeito de perfusão, alteração de motilidade, esses efeitos, eles com certeza são desencadeados com a concomitância da ocorrência de isquemia miocárdica. Do ponto de vista de preparo para esse exame,
a gente sempre pede um jejum de 4 horas. Os pacientes devem vir acompanhados. Essa na verdade é uma recomendação que nós fazemos para todo eco sob estresse farmacológico. Também a assinatura de termo de consentimento informado é algo que deve ser solicitado para todos os tipos de ecoestresse, não só para o eco com dipiridamol. E é muito importante que a gente evite substâncias que podem inativar o dipiridamol. E essas substâncias que contêm xantinas devem ser evitadas, como café, chá, chocolate, alguns medicamentos, principalmente os medicamentos anti-isquêmicos, como beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, que exercem um efeito protetor sobre o miocárdio, reduzindo em muito a sensibilidade diagnóstica do eco com dipiridamol. Então esses medicamentos devem ser suspensos pelo menos 48 horas antes do exame. Esse é o protocolo clássico do dipiridamol, descrito por Picano nos anos 90, e é um protocolo chamado protocolo de alta dose de dipiridamol, com 0,84 miligramas por quilo do paciente, onde nos primeiros 4 minutos são injetados 0,56 miligramas, com obtenção das imagens antes, e no terceiro para 4º minuto da infusão. Esse protocolo, neste momento, a gente observa o efeito, aguarda um pouco para que o pico de ação do dipiridamol realmente ocorra nessa dose de 0,56, então nós aguardamos mais 4 minutos e caso não ocorra isquemia miocárdica evidenciada pela alteração de motilidade do ventrículo esquerdo, só aí então se procede à dose adicional de 0,28 miligramas por quilo. E caso ainda assim, no 10º minuto, após o término da infusão desses 0,28 miligramas por quilo adicionais, aguarda-se mais 1 minuto e caso não seja observado nenhum sinal de isquemia miocárdica, então se procede à injeção de 0,25 miligramas de atropina por minuto, totalizando no máximo 1 minuto. Ao final do teste, de forma protocolar, deve-se injetar 70 miligramas de aminofilina. 70 miligramas de aminofilina corresponde a aproximadamente 3 ml de uma ampola de 240 miligramas de aminofilina. Então essas 70 miligramas devem ser injetadas sempre, porque como a minha vida do dipiridamol é longa, se você não injeta, o paciente pode sentir alguns efeitos colaterais por algumas horas após o teste, como rubor facial, náusea, e isso é bastante desagradável, de forma que a gente sempre injeta aminofilina após o término do protocolo com dipiridamol. Mas para conhecimento dos senhores, o protocolo com adenosina, que não é utilizado frequentemente na prática clínica na ecocardiografia, nós lá no Instituto do Coração utilizamos a ecocardiografia com dipiridamol e com adenosina, aqui no caso a adenosina, para alguns protocolos de pesquisa. No protocolo com adenosina, à semelhança do dipiridamol, as imagens também são adquiridas em repouso. A adenosina é infundida de forma contínua, na dose de 140 microgramas por quilo por minuto, sendo que após o 4º minuto começamos a obter as imagens do pico de infusão da adenosina. Após o 6º minuto é interrompida a infusão de adenosina e 1 minuto depois os seus efeitos já praticamente desapareceram. Obviamente, assim como todas as outras formas de estresse, o eco 2D, o eletro, a monitorização da pressão arterial é feita continuamente em cada estágio. Bem, até aqui então nós falamos sobre a ecocardiografia com esforço físico, os parâmetros para aquisição das imagens ecocardiográficas e a ecocardiografia com estresse farmacológico pelo dipiridamol e pela adenosina. Na parte 2 dessa apresentação, nós vamos focar no protocolo da ecocardiografia pela dobutamina atropina. Muito obrigado.